Alonso da Rede, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fredão e hoje no vídeo de domingo a gente está de volta com aquele confronto, aquele embate, né, de time contra time, times históricos. Não tô com meu amigo aqui, Leonzo, mas a gente vai fazer mesmo assim. França de 1998 contra França de 2018. Qual a melhor França campeã mundial, beleza? Mas antes de eu falar sobre isso, solta a vinheta. Bom, antes de falar sobre os confrontos, né, de jogador contra jogador, bora falar um pouco sobre cada seleção. Seleção francesa de 98 é uma seleção que ganhou a Copa do Mundo nos seus próprios domínios, né? A Copa de 98 foi na França. A França ganhou contra o Brasil na final por 3-0. O Brasil que tinha Bebeto, o Brasil que tinha Ronaldo Fenômeno, que tinha Rivaldo, que tinha grandes jogadores, alguns remanescentes da Copa de 94, outros novos. E a França conseguiu bater eles aí com o jovem Zidane ali ajudando a equipe. Beleza? Então a França ganhou em 98, era também considerada uma das favoritas, né, por ser em casa. Em 2018, a França já vinha ali de uma ótima campanha na Euro de 2016, onde chegou na final contra Portugal. Final que foi em casa, perdeu, mas chegou na final. Então chegou como uma das favoritas para ganhar a Copa de 2018. França que tinha uma geração e ainda tem uma geração jovem, com Griezmann, com Mbappé, com o Lloris, o goleiro Lloris, o Titi, o próprio Giroud, se eu não me engano ele participou também. Enfim, você tinha ótimos jogadores da seleção francesa de 2018, o Varane, Matuidi, enfim, Kanté jogou na Copa de 2018 também. E eles ganharam na final ali contra a Croácia por 4-1 num jogo que foi até um pouco fácil. Mas a trajetória da França não foi tão fácil assim, como por exemplo se mostrou nas oitavas de final quando ganhou num jogo heróico contra a Argentina por 4-3. Mas são essas duas, né, seleções, eu falei um pouco da trajetória das duas. E a França ainda é candidata para ganhar a Copa de 2022, ainda continua com uma seleção jovem. E é isso, vamos jogador por jogador, começando no gol. No gol nós temos o goleiro Barthez contra o goleiro Lloris. O goleiro Barthez que também chegou a participar da Copa de 2006, se eu não me engano também participou da de 2002, jogou em grandes times como o Manchester United. E o goleiro Lloris, que é um cara que, bom, eu sou meio assim para falar dele, porque eu acho que o goleiro Lloris, ele joga bem na seleção francesa e não joga bem no Tottenham. Ele cresce em momentos grandes, principalmente pela sua seleção, mas no Tottenham não, e principalmente até porque o Tottenham nunca chega em momentos tão importantes, a não ser a final da Champions, que perdeu. Acho que o Barthez ali, até por toda a sua história que ele tem na seleção francesa, chegou na final de Copa do Mundo, teve sucesso ali para os seus clubes. Barthez, eu escolho o Barthez, então o Barthez é o nosso goleiro. Vamos para a zaga agora. Na zaga nós temos Desailly contra o Titi. Então o Desailly é um zagueiro ganês que marcou época no Milan e na seleção francesa. É um cara que tinha vigor e classe. E ele passou também pelo Chelsea, pelo Olympique de Marseille. Vigor, o cara estava sempre na disputa das bolas, né? E classe, tipo, ele não era o xerifão, mas ele era o cara que sabia jogar com estilo. E, bom, é mais ou menos isso do Desailly. Contra o Titi, que é um cara que cresceu nos últimos anos do Barça, mas também teve seus momentos ruins, como por exemplo na última temporada. Foi campeão francês em 2018. Campeão mundial em 2018 pela Copa do Mundo na França. Não sei, eu fico com o Desailly, já tinha pensado sobre isso antes. O Desailly é meu escolhido, até mesmo caso do Barthez, por toda a experiência e por não ser tão oscilante assim, ainda mais tendo pontos altos na carreira. Agora nós chegamos com o Laurent Blanc, que é técnico hoje, contra Rafael Varane, que foi pro Manchester United, saiu do Real Madrid ali e foi pro United. Cara, o Laurent Blanc era, ao contrário do Desailly, ele era um zagueiro xerifão. Ele passou por grandes clubes também, passou pelo Barça, pela Inter de Milão, se aposentou no Manchester United e era um cara goleador, era um cara que fazia muitos gols. Do outro lado, isso é um ótimo ponto positivo, né? Só que do outro lado a gente tem o Varane que foi tricampeão da Champions League, um cara extremamente seguro, né? Um cara que era jovem, chegou jovem no Real Madrid, mesmo assim conseguia fazer bem a sua função, conseguia enfrentar grandes times. Para mim ele sempre foi um ótimo jogador, ele oscilou em poucos pontos ali da carreira, ele teve ali obviamente que ele teve ali alguns lances tristes, mas ele é um cara que sempre jogou muito bem e as 3 Champions acabam pesando, né? Então eu vou de Rafael Varane, nessa disputa aqui o Varane vence. Aí depois nós vamos chegando ali nas laterais, Lizarazu contra Lucas Hernandes, né? O Lizarazu, que é um cara que eu sabia que ele jogou no Bayern de Munique, né? Sabia pouco sobre o Lizarazu também, fiz aqui uma anotação. Ele era foi um dos melhores laterais esquerdos da história do Bayern de Munique e era um francês que jogava muita bola. Ele passou também pelo Bordeaux, e onde ele foi formado e onde ele jogou grandes anos também da sua carreira. Ele jogou então no futebol francês bastante e no futebol alemão.
Nós temos o Lizarazu contra o Lucas Hernandes. O Lucas Hernandes, que é um cara que joga bem, é um cara que oscila bastante, ele tem progredido até, mas, por exemplo, no Bayern de Munique ele não conseguiu convencer ainda, ele tem boas atuações, mas ele é aquele cara parte do coletivo, né? Aquele cara que é parte do coletivo, não é aquele cara que você fala, puta, que cara bom jogador. Ele é um cara bom, mas é um cara que faz parte do coletivo. Enquanto o Lizarazu era um craque nato. Então, fiquemos aí com o Lizarazu. Depois nós temos Thuram contra Pavard. Thuram, que é um cara, dispensa comentários, um cara que jogou no Juventus, jogou muitos anos no Juventus, grande ídolo da Juve, foi criticado por sair depois que a Juve caiu para a Série B. Mas enfim, grande jogador também na seleção francesa, contra o Pavard. Pavard que fez aquele golaço na Copa de 2018, que o cara bateu direto. É um cara jovem, está no Bayern, mas ele tem muito ainda da carreira dele pela frente, a gente não pode falar muito dele ainda, a gente não sabe o que ele vai se tornar, enquanto o Thuram foi um ótimo jogador e dispensa comentários. Então ainda vamos de Thuram, quem sabe o Pavard passa essa posição mais para frente. Vamos chegando ali no meio com os volantões, temos o Deschamps contra o Kanté. Deschamps, um ótimo jogador também, inclusive ele ainda continua bem participativo no futebol, ele é técnico da seleção francesa, né? Essa seleção francesa de 2018 tinha como técnico o Deschamps, mas em 98 ele jogava como ele era jogador, né? Ele era um volante que fazia muito bem a ligação ali entre a defesa, né? Entre a defesa e o ataque, principalmente tentando achar o Zidane, né? O jovem Zidane. Ele passou por times como a Juve, Olympique de Marseille e Chelsea, né? Ele é mais destacado pela passagem dele na Juve. Deschamps, muito ótimo jogador, muito bom jogador, fazia jus ali. Devia estar nessa seleção de 98, mas o Kanté realmente dispensa comentários. Já vou escolhendo ele e já vou falando um pouco sobre ele. É um cara que teve uma história de superação, se eu não me engano ele era pedreiro, aí depois ele começou a jogar futebol, Leicester, Chelsea, título da Copa do Mundo de 2018, título da Champions. O cara é top, é um cara humilde e é o cara que eu vou escolher aqui. É um cara que pode ser o melhor do mundo nessa temporada, inclusive. Petit contra Pogba. Petit, que é aquele famoso cara que todo mundo já viu jogar, mas poucas pessoas sabem realmente sobre a carreira dele, e eu sou uma dessas pessoas. Ele era considerado meio que um coringa, ele é um cara que conseguia jogar em várias posições, tanto no meio quanto um pouco mais atrás. Ele desenvolveu seu futebol jogando pela equipe do Mônaco, ali no final dos anos 90, nos anos 90 em geral, mas ele também teve passagens por clubes como o Barcelona e como o Chelsea, né? O Barcelona, por exemplo, ele ficou uma temporada só, mas ficou marcado, né? Principalmente pelo Barça e pelo Chelsea, né? Onde tinha aqueles guias, né, de revista e tal, a gente via lá, tava lá o Petit sempre. Contra o Pogba que é um cara estilo Lloris, é um cara que oscila muito no seu clube, mas é um cara que vai muito bem na seleção francesa, principalmente em momentos decisivos. Ele tá sendo especulado no PSG. Cara, eu tenho que ir de Petit, mesmo o Pogba sendo um cara conhecido, um cara que a gente sabe que joga bem, que faz boas jogadas, eu acho que ele oscila demais. Esse negócio de oscilar é muito complicado, então vamos de Petit. Estamos aqui já do meio para frente, então vamos de Karembeu contra Matuidi. O Karembeu, que é um cara que jogou 10 anos na seleção francesa, era um outro volante, um outro cara ali que jogava no meio, forte fisicamente, era um cara muito coringa também, da mesma forma que o Petit era um cara que conseguia jogar em várias posições ao mesmo tempo, e era um cara que ficou famoso por jogar no Real Madrid por 3 anos. Do mais, ele jogou em uns times menos falados, assim, mas era um cara que jogava muita bola, um cara que conseguia suprir ali as necessidades da seleção francesa. Ele contra o Matuidi que já vou deixando aqui a minha escolha, né? Eu escolho o Matuidi. O Matuidi jogou em vários clubes grandes europeus, às vezes ele não teve tanto protagonismo assim, mas é um cara que sempre teve em grandes clubes e é um cara que sempre foi falado na mídia europeia em geral. E acho que isso que me faz realmente escolher o Matuidi. Eu acho que ele é um cara constante, é um cara que conseguia ficar no centro das atenções, enquanto o Karembeu teve um momento bom e depois deu uma desviada. Então, aí depois nós vamos para Djorkaeff, que é um cara que eu nunca tinha ouvido falar mesmo, esse daí não tinha ouvido falar, eu jogava na seleção principal francesa de 98, contra o Griezmann, né? Griezmann que tá pipocando bastante no Barça. O Djorkaeff, vamos falar dele primeiro, ele jogou principalmente na França, né? No país França. E ele passou por times como PSG e Mônaco, PSG que não era famoso naquela altura dos anos 90, mas ele também foi muito bem na Inter, e foi a época em que ele foi chamado, por exemplo, para a Copa de 98. Assim, o Djorkaeff é um caso muito raro, porque hoje em dia, por exemplo, um cara que só joga na França, é que também ele estava na Inter de Milão, não dá pra falar isso, mas enfim, um cara que só joga num país só como a França, né, mesmo sendo a seleção francesa, raramente ele vai ser chamado para a seleção. Mas ele era um cara acima da média, então ele foi chamado. O Djorkaeff contra o Griezmann, eu escolho o Griezmann mesmo pela fase horripilante que ele anda enfrentando atualmente. Ele é um cara que fez história no Atlético de Madrid, um dos melhores jogadores da história recente do Atlético. Tem até um filme na Netflix, depois se vocês quiserem ver. Tem a história de superação dele, que ele foi pro Betis, depois ele foi pro Atlético. Nesse Betis aí,
No Betis ele ficou pouco tempo, ele ficou até um tempinho, mas ele chorava muito, ele sofria demais, aí ele superou isso, foi bem no Atlético, só que ele chegou no Barça e teve, né, foi horrível, né, passando dele pelo Barcelona, né, ainda continua sendo horrível, pagaram muita grana nele e ele não está entregando. Mas pelo conjunto geral da obra, vamos de Griezmann, sobra no Zidane contra Mbappé. Zidane e Mbappé, você pode falar que o Zidane joga um pouco mais atrás do que o Mbappé, mas você tem que concordar comigo que ambos sabem armar bem as jogadas, então é por isso que eu pus um contra o outro. Mbappé, ótimo jogador, vai pro Real Madrid com certeza, vai ser um dos melhores do mundo essa temporada, provavelmente pode ser melhor do mundo também ano que vem ou esse ano mesmo, mas a gente tem que ir de Zidane. Zidane é Zidane, foi campeão 3 vezes da Champions League com o Real Madrid como técnico, mas a gente está avaliando como jogador. Foi campeão da Champions como jogador também, fez história no Real, fez história na Juve, fez história na seleção francesa. O Mbappé pode ser melhor que ele? Pode, mas no momento, Zidane, pelo conjunto geral da obra, na mesma história. Agora o último confronto de jogadores, Guivache contra Giroud. Guivache que é um outro cara que da mesma forma que o Djorkaeff, eu não conhecia. Guivache é um cara que atuou acho que é o cara aqui nessa seleção francesa de 98, que atuou por menos tempo na seleção. Ele atuou apenas 3 anos na seleção, se eu não me engano, de 97 até 99. E ele estava no auge da carreira dele quando ele foi chamado, né? Isso obviamente, até porque ele atuou 3 anos. A maior parte da carreira dele foi no futebol francês, ele construiu a carreira dele no futebol francês, da mesma forma que o Djorkaeff, casos raros de antigamente, com exceção de 2 anos, onde ele alternou, passou pela Inglaterra no Newcastle e pela Escócia no Rangers, contra o nosso amigo Giroud, né? Giroud que é um caso à parte, né? Um cara que passa onde quer que ele passe, né? Seja Arsenal, seja Chelsea, ele pipoca, ele não joga bem. Ele tem aqueles lapsos dele, como quando ele marcou 4 gols no meu jogo, mas ele, no geral, ele fica muito tempo sem marcar gol, ele não sabe jogar bem, não dá muito certo o Giroud. Então, mesmo eu não conhecendo muito bem o Guivache, eu tenho certeza que ele teve uma carreira melhor que o Giroud e que ele foi melhor que o Giroud. Mas mesmo assim, eu desejo sorte aí pro Giroud nessa nova etapa dele no Milan, né? Agora que ele foi contratado para fazer uma duplinha ali com o Ibra. Escolhemos o Guivache, vamos aí pro último tópico, que são os técnicos. Aimé Jacquet, da Copa de 98, contra Deschamps, em 2018, né? Seleção francesa de 2018. Não conheço muito sobre o Aimé Jacquet, e até por isso que vai pender um pouco para mim escolher o Deschamps, né? O Deschamps vem fazendo um ótimo trabalho na seleção francesa, ele já está aí há uns 7, 8 anos, conseguiu trabalhar bem essa geração, esse processo que tem sempre nas seleções, né? Renovação de geração, você saber perder para depois voltar a ganhar. E ele conseguiu administrar bem isso aí, e a seleção francesa só vem crescendo, não é à toa que ainda é candidato em 2022. Então, vamos de Deschamps, me perdoe Jacquet, da próxima eu vou estudar um pouco mais sobre você. Fazendo agora um pouco os scores gerais, né, digamos assim, fazendo a conta geral para ver quem ganha. A seleção de 98 teve Barthez, Desailly, Lizarazu, Thuram, Petit, Zidane e Guivache. E a seleção da França de 2018, obviamente, foram 5, né? Varane, Kanté, Matuidi, Griezmann e Deschamps. Então, fazendo no geral 7-5, a seleção de 98 ganharia. Tirando essa parte individual, se fosse fazer um time contra o outro realmente no coletivo, eu creio que seria um jogo muito parelho, mas a seleção de 98 ganharia, até porque tinham jogadores que eram mais frios, né, nesses momentos complicados, né? Sabiam decidir, como o Zidane, como o próprio Deschamps, como os zagueiros, né, que não pipocavam tanto. Não estou falando que os zagueiros da França de 2018 pipocavam, mas eram os zagueiros mais seguros até, né? Coletivamente eu estou falando, né? Até porque eu escolhi o Varane contra o Blanc. Mas coletivamente falando, eu acho que a seleção francesa levaria melhor nessa aí. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que vocês tenham curtido essa batalha. Se vocês acham que eu estou fazendo errado, que eu preciso melhorar, que eu estou comparando posição errada, escrevam aí também. Se vocês têm dúvidas, sugestões, escrevam aí também. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E sigam a gente nas nossas redes sociais, @rede_oficial, @fredão.9, era @fredãotk, mas eu acabei mudando, agora é @fredão.9. E sigam, se inscrevam lá no Spotify se vocês estão ouvindo ele por essa plataforma, o vídeo, né, por essa plataforma. Fechou? Até a próxima e treinem bastante.